enfim. Então vamos imaginar, primeiramente, um ser humano, né, com dois olhos. Só que nesse ser humano, esses dois olhos eles se movimentam de forma aleatória. Então, para essa pessoa, existe uma capacidade de trocar, de alternar os olhinhos. O que eu estou falando aqui? Vão ser dois focos de atenção. Um deles é o seu olhar de longuíssima distância, né? Então seria mais ou menos o seu objetivo de vida, perfeito? Aquela coisa mais profunda, aquela coisa mais alinhada, mais ligada com a sua motivação principal de vida, algo que você queira chegar, algo que você deseje lá na frente, né? Então poderia ser o objetivo de vida: quero mudar o mundo, quero me aposentar, ter uma casa, uma mansão, quero ter muito dinheiro, quero isso, quero aquilo, enfim, né? Então esse aí seria um objetivo que você vê que está lá bem distante, perfeito? E aí, isso para a maioria das pessoas, principalmente para os jovens, esse é um objetivo, é um target que não é tão difícil de ver, não é tão difícil, a gente vai explicar, mas aonde que acontece o erro? Que uma vez eu fiz até um post sobre isso, né? O jogo da vida, ele se dá no chão. E aí essa pessoa, vendo lá no horizonte tudo que ela quer, ela acaba tropeçando aqui na frente. Ela não perdeu a energia suficiente, não despendeu energia suficiente para olhar para o chão. Ela não sabe qual caminho trilhar para chegar nesse objetivo de vida. Então, o trabalho de hoje, basicamente, vai ser que existem dois tipos de atenção nesse caminho. Um vai ser para baixo e outro vai ser para frente. Então, a gente começa falando hoje sobre atenção diferenciada nesses dois pontos, um lá na frente e um lá embaixo. E os dois vão ter suas peculiaridades. Então, quando a gente fala sobre o objetivo de longuíssimo prazo, longa duração, a gente está falando geralmente de algo que envolva anos, algo que seja, né, alinhado com essa sua motivação final de vida, algo que vai ser importante para você, algo que vai ter sentido para você, né? E é isso que a gente precisa nesse caso, é um sentido, tá? A gente não precisa ter nesse momento, e é interessante que você saiba que nesse momento de criar esse direcionamento, você não precisa ter exatidão, não precisa. Inclusive, a sua vocação, ela vai poder vir a mudar. Então, é interessante mais ou menos que você tenha apenas uma orientação, um direcionamento, perfeito? Agora, no seu dia a dia, é onde a maioria dos jovens, principalmente jovem, ou as pessoas impulsivas, ou as pessoas que se queixam que não têm atenção, é onde elas se perdem. Quando olha para baixo e não consegue colocar um pragmatismo suficiente, um planejamento de você conseguir executar passo a passo, a gente não consegue ligar esse pequenininho daqui da frente lá com o distante, o grandão. A gente não consegue. E o exercício é exatamente esse, é colocar energia dentro desse passo a passo. Uma das coisas a gente já sabe muito bem que a gente começa a eliminar tudo que venha a atrapalhar, né? Todas as distrações a gente começa eliminando. Agora, uma das peculiaridades desse caminho mais longo é que ele muda. Então, vamos botar um exemplo assim, mais para a gente entender, né? Como é que a gente pode falar. O cara está no Rio de Janeiro e quer ir para o Sul. Né? Ele não sabe exatamente como é que ele vai chegar lá, se vai ser em Curitiba, se vai ser Florianópolis, se vai ser Porto Alegre, não sei, mais ou menos por ali no sul. Né? O que é interessante saber é que é mais ou menos pelo sul. Você não precisa saber exatamente. Então a pessoa vira e fala, puxa, olha, a minha motivação principal é, sei lá, eu quero mudar o mundo. Tá bom, como? Qual é a área? Né? A área é tal, eu quero mexer nos animais, eu quero mexer no veganismo, eu quero mexer na política, eu quero montar uma sociedade secreta, eu quero montar uma fábrica que seja totalmente ecológica. Eu não sei, mas eu vou, né? Você vai nichando e isso ficou lá na frente. E hoje, o que você pode fazer? Né? Então você começa fazendo o planejamento aqui, você pega um olhinho, vai um para frente e o outro nunca pode parar de olhar para baixo, que você vai começar o seu planejamento, tirando pelo menos as primeiras distrações. E como que acontece isso? E aí que eu quero abordar. A gente já entendeu que tem um caminho lá na frente, um caminho aqui embaixo, né? E isso aqui é o passo a passo que as pessoas acabam tropeçando. Como que a gente passa a não tropeçar
nesse primeiro passo a passo? Então, é aí que vem um pulo do gato. É através dos seus interesses. Você vai ter que policiar os seus interesses. Por que isso? Porque quando a gente começa a policiar interesses, é onde a gente começa a criar consciência, que eu sempre falo sobre consciência aqui. Então, quando você começa a criar um cenário de policiamento dos seus interesses, ou seja, olha, eu quero mudar o mundo, mas eu estou desinteressado, completamente desinteressado em arrumar minha cama, né? Que é uma coisa completamente dicotômica, incondizente com a realidade, né? Então, como é que você quer mudar o mundo? Como é que você quer mudar o mundo? Eu quero impactar as pessoas, eu sempre ouço isso, né? Eu quero impactar as pessoas. Beleza, você já impactou alguém do seu lado? Você tem pelo menos 100 histórias de pessoas que você chegou a mudar a vida? Você conseguiu ouvir essa pessoa? Né? Não impactei ninguém. Beleza, você já ouviu alguém? Você já parou para entender? Não, você já simplesmente começou por você mesmo, lá por dentro, de dentro. Talvez você não consegue ainda impactar uma sociedade, mas pelo menos você já impactou a você mesmo. Né? Então, é isso que eu estou falando. Existe um foco lá na frente e um foco aqui embaixo. Os dois têm a mesma importância. O lá longe, lá na frente, ele pode alterar. E é normal, e é esperado que altere. Por que isso? Muita gente não vai ter esse foco final. Também acontece. Eu já estou lendo aqui algum comentário que falou, eu não tenho o foco lá na frente. Eu não tenho. Beleza, não tem problema. Por quê? Porque se você tiver mais ou menos a direção, você vai pavimentando esse caminho e o foco vai aparecendo. Isso que é interessante, muitas vezes as pessoas não têm o foco lá na frente, não sabem qual que é o tal, né, do sentido final, mas a pessoa já está criando aqui uma fortaleza interna, ela já está criando certezas, ela já está criando interesses, e isso vai apontar em algum momento para o tal do sentido final. Veja bem, quando você alinha, presta atenção, essa parte é de extrema importância, mas quando você alinha os dois, o mais alto e o mais baixo, qual é o nome disso? É o tal do propósito. A pessoa que vive o propósito, quando ela sabe onde ela está, como que ela constrói para chegar, ela já tem mais ou menos o caminho final, esse alinhamento é o tal do propósito. E por que isso é interessante? Porque isso é o que vai dar força para o ser humano. Vocês já viram as pessoas falando, olha, eu me estresso com qualquer coisa, vem alguma pessoa, minha mãe, o meu pai, o chefe lá do trabalho, o coleguinha, vem e fala uma brincadeira, me paga um esporro maior, eu dou uma desequilibrada forte, né? Por que acontece isso? Por que as pessoas descompensam emocionalmente? Por que isso, no longo prazo, gera uma patologia, uma doença? Por que isso? Porque elas não criaram o básico, não tem esse senso de alinhamento entre onde estou, como vou chegar e o ideal, né? Elas não têm esse caminho bem fundado, bem pavimentado do ponto de vista que esse alinhamento que vai gerar o propósito é também quando ele começa a fazer, ou seja, você coloca o que você tem em prática, ou seja, quando você vive as coisas que você quer viver, que você está falando, que você está pensando, é nesse momento que você cria essa fortaleza. Então muita gente fala, Bruno, não é possível que você não se descompense com tanto paciente, com tanto estresse na vida. Olha, realmente, já há alguns anos que eu não descompenso. Eu consigo, mesmo em momentos de caos, que pouca gente imaginaria, eu consigo manter a ordem, consigo manter mais ou menos ali, de uma forma mais ampla, o meu controle. Como isso? Porque eu já fiz esse trabalho. Isso é um trabalho. Nada mais é do que um trabalho. Agora, lembrando, vamos fazer a ponta lá no início da aula com aquele meu amigo. Ele se queixa de falta de atenção. O que ele estava querendo me dizer de uma outra forma? Ele tinha a motivação dele, ele sabe mais ou menos para onde ele vai. Então, ele fala, eu quero ir para o sul, né? Vamos dizer assim. Ele não sabia mais ou menos qual estrada pegar, qual é o meio de transporte pegar. Você entende isso? Consegue entender essa analogia? Porque ele tinha mais ou menos ali, ele tem mais ou menos a direção dele, não é algo de extrema especificação. Então a gente coloca isso mais ou menos quando a gente está indo para o sul, né? Fala assim, olha, bota uma cidade qualquer ali e a gente vai sair daqui, pelo menos a gente sai do Rio de Janeiro, pega uma estrada, bota uma cidade qualquer, né? E aí a coisa vai recalculando a rota. Então é comum que conforme você for dando passo a passo dentro dessa tensão primária aqui, a pequena, a curta,
né? Você vai pavimentando o seu caminho, mesmo que você não saiba ainda mais ou menos aí para onde você quer ir, né? Você tem mais ou menos uma intenção pouco clara, né? Obnubilada, vamos dizer assim. Mesmo assim, essa coisa vai abrindo o caminho até que uma hora você fala, então tá, olha só, eu fui tanto aqui, eu construí tanto essa minha fortaleza, que agora aquele meu plano inicial já não faz mais tanto sentido. Então veja bem, dentro dessas duas atenções, os interesses vão fazer a primazia aqui do que é abaixo, né? E essa grade de interesses, sendo bem atentos, é o que vai gerar a motivação para você encontrar o sentido, para você migrar nessa estrada. Isso faz sentido para vocês? Porque isso é importante, porque sem isso aqui a gente não entende o contexto da história. Então veja bem, esse meu amigo, o que ele não tinha era o inicial, ele se perdia no inicial. O que ele não tem hoje são essas primeiras pedrinhas. E é interessante saber que a atenção é um movimento que requer energia, requer esforço. Claro que existe a atenção simplesmente passiva, né? E a involuntária. Como é que é involuntária? Bum, barulho e você... cacete. Isso é involuntário, você nem prestou atenção. Alguém dá um tiro do teu lado. Do cacete. Essa é completamente involuntária. A passiva é quando você está aqui prestando atenção em alguma coisa. Bum, 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 beleza, ok. E aí alguém desvirtua o teu caminho, você vê outra coisa que você tem interesse, ou você vê uma coisa que você não quer nem um pouco, aí você desvia você mesmo. Essa é a passiva. Agora, a atenção mesmo é aquela que você faz força e existe um gasto e as pessoas não querem ter gasto de energia, as pessoas não conseguem entender que as outras duas razões precisam ser diminuídas, precisam ser controladas. Né? Não é eliminada, mas elas precisam ser controladas para que essa razão, a atenção, para que essa atenção, que é algo voluntário, que ela possa nascer. Então você elimina tudo que vem a desvirtuar e você elimina essas outras duas atenções, né? Que é uma coisa bem mais passiva, bem mais involuntária, para você começar a dar espaço para a atenção que você precisa pôr energia. E entenda que existe uma briga dentro de si. Vai ter que ter uma briga dentro de si. Porque você vai estar vendo o caminho de baixo e o caminho da frente. Agora, o caminho de baixo, você precisa ver ele várias vezes. Você está andando do cacete. Claro que o caminho lá de longe, você coloca lá no GPS e aquela coisa vai recalculando. Vira e mexe, você fala, olha, eu tenho menos potência do que eu imaginava. Né? Como é que eu vou poder criar mais potência aqui? Beleza, volta aqui para baixo, então. Então, de tempos em tempos, você olha lá para frente. Né? Não é preciso toda hora estar olhando para frente. De tempos em tempos você olha, você recalcula essa rota. Mas aqui embaixo não. Aqui embaixo é totalmente, é toda hora. São seus atos que hoje demandam atenção e isso vai gerar consciência. Como é que você cria? Através do policiamento, das reformas dos seus interesses. Então, se hoje você não tem bons interesses, sei lá, se você, por exemplo, gosta de novela de funk, né? Se você gosta dessas porcarias, é evidente que também você vai acabar tropeçando. É evidente que você não vai conseguir ter uma boa motivação final. É evidente que você não vai achar o teu sentido, né? É claro, porque você está aqui tá com interesses esdrúxulos, interesses muito baixos, interesses que não vão te alimentar, que não vão te criar uma fortaleza interna. Quem está fazendo isso é uma força externa, alguém está decidindo por você, e aí isso é evidente que você não vai conseguir criar, entendeu? Então você precisa de uma forma bem mais concisa prestar atenção nos seus interesses, e isso é uma batalha interna. Algumas coisas, primeira vez que você vai escutar uma boa música, primeira vez que você vai começar a assistir aula ao invés de novela, isso é doído. Rola um estresse, rola um cansaço, né? Cansa a mente. Você tem que entender como é que é o teu equilíbrio mental para você conseguir fazer isso de uma forma decente. Senão você também só virar um Einstein da noite para o dia, né? Você não vai conseguir, você vai quebrar no meio do caminho. Então esse é um passo a passo, mas que você precisa fazer de uma forma consciente, prestando atenção, e essa atenção precisa de energia. Outros tipos de atenção vão desvirtuar dessa energia. E é isso que você não pode deixar fazer. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, né? Que você vai olhar para frente, vai olhar para baixo, vai olhar para frente,
olha para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, beleza, agora eu vou lá na frente. E é assim, né? Então, uma vez por semana é interessante que você reflita sobre o seu caminho lá na frente, esse sentido. E todos os dias você tem que olhar, todas as horas, todos os minutos, você olha para o seu caminho de baixo. Para você saber fazer isso com atenção, com consciência. Como? Criando bons interesses. E aí o caminho começa a abrir. Entendeu? Bom, então, eu estou com vários temas aqui para as próximas aulas. Nem sempre estou conseguindo fazer, pessoal. Mas amanhã eu pretendo estar aí com vocês. Eu posso até puxar o tema atenção, mas eu tenho outras coisas interessantes, porque essa semana ela foi muito interessante, ela foi muito rica com os pacientes. Meus pacientes estão progredindo muito e trouxeram questões assim bem existenciais. Foi uma coisa muito interessante. Sonhos que dava uma aula a cada sonho que eu ouvi. Uma coisa bem legal. Depois eu vou ver se amanhã então eu consigo mais cedo um pouquinho estar com vocês, tá bom? Namastreta, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.